Nós estamos ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook. Estamos começando com 22 minutos de atraso e eu só tenho que me habituar agora a olhar para a câmera. Eu tenho 3 monitores para olhar aqui, eu tenho que olhar para esse aqui. Quero dar as boas-vindas ao professor Wagner, boas-vindas ao professor Adalto, boas-vindas ao professor Gilberto. E vamos para a nossa primeira live da associação. Nossos agradecimentos iniciais ao Ronaldo, ao Reinaldo, os nossos amigos aqui da RF Produções, os parceiros que estão com a gente já desde os primeiros momentos de surgimento da associação. E eu queria abrir o espaço nesse momento para uma palavra de saudação do professor Gilberto, e logo na sequência a gente ouve o professor Adalto, ouve o professor Wagner, e começamos então a seguir o nosso cronograma. Professor Gilberto, com a palavra. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer e uma honra dividir tela com o Josias, com o professor Wagner, com o professor Adalto, para que a gente possa discutir alguns temas interessantes aqui, pertinentes ao pensamento e à formação da associação, discutir também um pouquinho a estruturação da associação, que agora está se efetivando, falta muito pouco, falta só coisas burocráticas para se efetivar, mostrar a nossa estrutura, mostrar o que pensamos, mostrar para que viemos, e daqui em diante é trabalho, né? Acredito que é isso então, Josias. Obrigado aí pela presença do Wagner, do Adalto, e que nossa conversa seja muito agradável e produtiva aqui. Passa a palavra para o meu amigo Adalto, professor Adalto. Professor Adalto, com a palavra, sua saudação, por gentileza, professor. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. É sempre uma alegria, uma honra poder contribuir com alguns conhecimentos, experiências sobre o tema que foi proposto, porque, afinal de contas, todo nosso empenho, nosso estudo, nosso esforço, o sentido do nosso trabalho está que a qualidade do trabalho do professor em sala de aula resulte na apropriação do conhecimento pelos alunos. Então, muito feliz e acho que vai ser muito bacana esse bate-papo. Professor Adalto, seja bem-vindo. Professor Wagner, sua palavra de saudação, meu amigo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Gilberto, Adalto, Josias, todo mundo que está nos assistindo aí, os meninos que estão aí dando suporte técnico, né? Eu acho que é uma oportunidade, né, de a gente começar uma discussão importante sobre a qualidade da educação, sobre as questões que são pertinentes à rede municipal especificamente, mas também de modo um pouco mais abrangente, né? Então é um prazer poder estar contribuindo com essa construção que a gente está fazendo aqui no município de Botucatu. Muito obrigado. Com certeza a gente, né, vai ter muito a caminhar ainda, e como o Gilberto disse, muito trabalho pela frente, mas a gente está acostumado, né? Todos somos professores. Professor Wagner, professor Adalto, é uma honra tê-los aqui. E eu concordo com você, Wagner. O Adalto também coloca algo parecido, né? O Gilberto também. Vai ser uma caminhada longa, mas eu acredito num trabalho de construção a diversas mãos, né? E à medida que a gente for avançando, à medida que a gente for amadurecendo também no nosso trabalho, adquirido traquejo, adquirido experiência, e eu acredito mesmo que a associação ela cria um corpo como eu acho que como as boas instituições merecem. Eu acredito bem mesmo nisso, não só pela capacidade técnica de cada um dos membros da diretoria da associação, mas também pela qualidade dos professores que a rede pública municipal de Botucatu tem. A gente tem um quadro muito interessante, muito bacana, um quadro de professores especialistas, um quadro de professores mestres, temos professores doutores em nosso meio, professores com outras formações que acabam trabalhando de forma coincidente para produzir o resultado de melhoria do próprio trabalho docente, do próprio trabalho do professor em sala de aula. Então, nós temos, por exemplo, professor em sala de aula com a segunda formação em Direito, às vezes em História com uma segunda formação em Letras, às vezes em Letras com uma segunda formação em Geografia.
E isso é muito interessante, significa que os professores não pararam de estudar, não pararam de se qualificar, né? Então, eu acredito muito mesmo nesse trabalho. A gente sabe que, nesse primeiro momento, e aí eu me dirijo aos associados, aos colegas professores que confiaram plenamente na atividade, ou nos trabalhos, ou nas atividades correlatas à atividade principal, que é o estabelecimento da associação, mas eu realmente agradeço aos professores, porque são 166 anos de emancipação político-administrativa da cidade de Botucatu. E não se tem informação de uma outra associação reunindo professores da rede pública municipal no contexto da cidade de Botucatu. Então, eu acho que o pioneirismo está configurado. E o fato de nós conseguirmos isso, só é possível com apoio, com a credibilidade alcançada junto aos professores e com o apoio de cada um dos professores da rede pública municipal de ensino. Nós pensamos, nesse primeiro momento, numa prestação de contas. E aí eu quero dividir a tela com o professor Gilberto. Por favor, professor Wagner, vai nos acompanhando, professor Adalto, da mesma maneira. E já a gente, no nosso cronograma, vence essa etapa e passa a debater os dois temas que foram combinados entre o professor Adalto e o professor Wagner. Nós vamos falar de direitos dos professores e de qualificação docente. Então, nós pedimos ao professor Wagner que conversasse conosco hoje sobre direitos pertinentes à carreira docente, e o professor Adalto conversasse conosco sobre qualificação. E aí nós vamos bater um papo, não será um debate, não será uma entrevista, mas será um bate-papo, e é o primeiro de vários, né, de muitos bate-papos que teremos aí ao longo da história da Associação de Professores da Rede Pública Municipal de Botucatu. Professor Gilberto, vamos começar com a prestação de contas do que fizemos até agora. Podemos começar com a sua apresentação do passo a passo, professor? Muito bem. Bom, assim, para quem já está acompanhando todas as reuniões que foram feitas, tem uma ideia geral de como está, em que pé está a associação. Mas, assim, vamos tentar fazer um briefing, um resumozinho, assim, do que seria a associação. Então, a gente parte da concepção. O que é uma associação, né? Associações são organizações que têm por finalidade a promoção de algumas coisas, como por assistência social, cultural, representação de classe, defesa dos interesses de uma classe, filantropia. Bom, então, essa é a concepção. É desse princípio que a gente parte e para se organizar, então, enquanto agremiação, uma associação, e parte desse princípio e parte da necessidade, né? Das demandas e discussões dos nossos problemas enquanto profissional da educação. E, mais especificamente, o profissional da educação no município de Botucatu, dadas as suas características. Bom, a partir dessa ideia, então, um grupo de professores resolve articular de maneira individual e coletiva a possibilidade de montar uma associação. Feito isso, começamos, que são chamados GTs, né, grupos de trabalhos, cada frente foi... porque é muito amplo montar uma estrutura do zero, assim, sem uma experiência, sem um know-how, né? E a gente foi adquirindo isso meio que desbravando, assim. Então, em termos gerais, nós tínhamos um grupo de trabalho chamado Estatuto, então, porque o Estatuto é um documento que é o cerne de toda associação. Lá está descrito tudo que deve acontecer, as atribuições de cargo, as atribuições de cada organização dentro da associação, e ele norteia, então, todas as atividades e ações que a associação vai promover para os seus associados. Bom, então, feito esse estatuto, e esse estatuto foi fruto de debate, de reuniões, N reuniões em horários noturnos, por exemplo, chegamos a um documento. Esse documento feito, um próximo passo foi disparar pedidos e fichas de cadastro para que houvesse associados iniciais, aceite de pessoas em ser associados, os associados iniciais. Essas fichas, hoje a gente está em 132, 133 fichas de aceite. Essas fichas são reunidas junto à ata de constituição, que foi
feita no dia 17, nós fizemos uma reunião de constituição, foi transmitida, essa participação por transmissão é validada, foi validada por um protocolo que a gente fez e enviou depois para os indivíduos dar o aceite. Juntando esse documento, essa ata, mais o regimento, encaminhamos via contador, nós temos um profissional da contabilidade que nos assessora e temos um profissional do direito que nos assessora. Tem um aval, tem que ter assinatura do advogado, anuindo esse estatuto, e isso foi encaminhado para a Receita, para tirar o CGC, e para o cartório de registro de títulos e documentos, que é para registrar o estatuto em si e a associação enquanto instituição. Feito isso, nós começamos a trabalhar na questão do local, da sede, né? Porque também precisa constar a sede no estatuto e precisa constar a sede nos registros. Então, fizemos umas reuniões de diretoria, depois repassamos esses dados para os associados e definimos uma sede. Essa etapa também já foi concluída. Bom, feito isso, aí nós estamos em via ainda, estamos em processo, que é de construção dentro da associação do que vai acontecer. Nós já temos, então, uma presidência eleita com seus membros, temos um conselho administrativo já eleito e um conselho fiscal. São as 3 entidades que compõem o corpo diretivo da associação. E a Assembleia dos Associados é o que rege tudo isso, né? Vai ser tudo decidido por Assembleia. Muito bem. Feito isso, nós resolvemos utilizar alguns veículos de comunicação. Então, fizemos o Face da associação, está ativo, tem grupos de WhatsApp, logo vai ter um grupo específico dos associados, vincularemos as informações, convocações, tudo por lá. Tem um grupo tem um YouTube, onde a gente vinculou 2 vídeos já, feito pelo presidente, para dar boas-vindas e sobre as festividades, mas outras situações ocorrerão lá, de debates também por lá, transmissão de debates, tudo ocorrerá também por lá. E temos o Instagram também, que estamos disponibilizando informações do que está acontecendo na associação até o momento. São formas iniciais que a gente usou para tentar atingir o máximo de pessoas, máximos de professores possíveis. Muito bem, então essa é a estrutura geral. Não sei se você gostaria que eu descrevesse mais, assim, o que a gente está fazendo, o que a gente tem em mente, o que a gente, a princípio, né, qual o plano de ação nosso, assim, a princípio, para oferecer para os nossos associados. O que está bem estabelecido são os serviços de assessoria jurídica. Nós tivemos uma última reunião agora, onde fechamos com o advogado o formato de atendimento dos associados, né? Eu posso até mostrar aqui, temos uma estrutura chamada ouvidoria, que vai recolher todas as demandas dos associados. Daí vai ser feita uma triagem, e essa triagem depois vai ser dada a complexidade ou não da demanda, a gente vai encaminhar para o departamento jurídico. Eu vou compartilhar uma tela aqui, rápido, para mostrar para vocês um fluxograma aqui de como seria isso. Gilberto, é isso. E a ouvidoria, né, o funcionamento da ouvidoria a partir de agora... só me dê um feedback, Josias. Está aparecendo o fluxograma inteiro aí? Ou? Legal. Ou Wagner, ou qualquer um. Tá sim. Tá? Bom, tá, então, ó, isso aqui é para se ter uma ideia do que a gente já logo de início, assim que o registro sair, a gente começar nossas atividades efetivas, esse é o primeiro serviço que a gente vai oferecer enquanto associação, né? Essa assistência
jurídica. Então, aqui tem um fluxograma do que vai acontecer. O associado, ele pode acionar a associação ou pelo contato via grupo, que vai ser um grupo específico onde ele vai estar lá, e o grupo de ouvidoria, ou por atendimento na sede. O que acontece aqui? Então, se for por atendimento na sede ou por via grupo, a gente vai... O associado, ele preenche um formulário, esse formulário já está aí disparado nas redes sociais e nos grupos, que é o formulário de demanda. Lá você vai preencher seus dados, vai colocar lá a demanda que você tem, seja individual, ou seja uma demanda que depois vai se tornar coletiva. Essa demanda, ela é sigilosa, ela deve ser sigilosa, então de nossa parte há um sigilo ali de dados, deve ser sigilosa também do ponto de vista do associado que está colocando informação ali, né? Ele se compromete, lá no formulário tem esse item de comprometimento. É feita uma triagem porque muitas das demandas podem ser resolvidas via diretoria mesmo, diretoria executiva. Mas quando for o caso de atendimento jurídico, então se não tiver necessidade de um atendimento jurídico, vai para a análise de diretoria e é devolvida uma resposta ou um auxílio, um respaldo para o associado. Se for via atendimento jurídico, então vai ter uma análise do advogado. O advogado vai tomar essas planilhas, né? Vai analisar e dessa análise então, nesse caso, se não tiver necessidade de agendamento, resolve-se dar uma resposta para o associado e resolve-se o problema. Se for um caso mais complexo, então nós vamos disponibilizar um plantão desse advogado. Então, esse advogado vai fazer um plantão lá na sede, num horário que não seja um horário... a gente está fechando esse horário, mas o horário vai ser um horário que não comprometa, que o professor não precise abonar, nem nada. Um horário que ele consiga ir. Provavelmente vai ser um horário fora do horário comercial. Certo? Então, esse aqui... Deixa eu só voltar aqui para a tela normal. Bom, esse, então, seria o primeiro fluxograma de trabalho que a gente tem estabelecido, que é o de maior importância, porque a associação ela nasce dessas demandas. Mas é claro que, enquanto associação, né, a associação, ela, na sua concepção, ela envolve outras coisas. Então, a gente tem em mente, com o plano de trabalho, os convênios. Então, a gente pretende tentar atacar esses convênios em 3 frentes. Eu já estou encerrando, Josias. Assim, aqui não tem um fluxograma para mostrar, mas assim, convênio na frente de saúde, na frente de comércio e serviços, na frente de educação e na frente de cultura e lazer. Só para ter uma ideia do que a gente gostaria de fazer, e é óbvio que a gente vai fazer uma enquete, vai consultar os associados, né? Plano de saúde, plano odontológico, psicológico, farmácias, convênio com farmácias, fisioterapia, tudo que esteja relacionado à saúde. A gente vai tentar buscar, vai montar uma comissão para isso e vai tentar buscar esses convênios aí, e depois, é óbvio, por assembleia, a gente decide o que é melhor, quais são os planos que melhor atendem a gente. No comércio também, né? Convênio com lojas, com departamentos, posto de gasolina. De maneira geral, a gente tem a intenção de buscar isso. Na frente de educação, de repente, buscar convênio com as faculdades locais para graduação, pós-graduação, aperfeiçoamento profissional. Na frente cultura e lazer, buscar fazer parcerias para eventos promovidos pela associação mesmo, eventos culturais, eventos sociais, e convênio com outras instituições, né? De repente, uma outra instituição irmã, aí, parceira, para a gente poder fazer parceria e convênio. A gente pretende também ter uma outra frente, que é a frente de meios de comunicação. Embora já tenha o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, existe uma possibilidade de a gente ter uma abrangência maior, né? O Josias depois pode explicar melhor isso aí, que ele trabalha com rádio, mas trabalhar com rádio, trabalhar com as publicações dos jornais locais, porque as convocações elas devem ser feitas, devem ser publicadas
em jornais locais. Então, a gente pretende também fazer uso para fazer uma ampla divulgação da associação, uma ampla divulgação das ações que vão acontecer, para que a sociedade, no geral, tenha conhecimento disso e para que os professores também, no geral, sempre estejam atualizados dessas informações. E tem uma última frente, das quais, muito provavelmente, nós teremos o professor Wagner, a professora Adalto, a professora Juliana, são as frentes de estudo e debates com assessorias nessa área mais técnica, né? Então, a associação futuramente pretende promover, por meio de formação de comissões, estudos de temáticas sensíveis à nossa profissão e de nosso interesse. Então, só para citar um exemplo aqui, plano de carreira, que é uma coisa que está muito, muito sensível para a gente, há muito tempo parado, a lei de 1/3, 2/3, Estatuto do Magistério, até que foi sugerido por uma professora, a viabilidade do próprio município, ou melhor, a discussão do município viabilizar o melhoramento profissional, a capacitação profissional do professor. Tem muito professor que gostaria de fazer um mestrado, gostaria de fazer um doutorado, né? E devolver essa formação, esse aprofundamento para a própria sociedade escolar, para os alunos, para os seus colegas, né? Então, essa frente de estudos e debates, também com auxílio de rádio, com auxílio dos meios de comunicação, a gente provocar um debate na sociedade acerca das temáticas da educação municipal. Sempre divulgando, sempre mostrando o posicionamento dos membros da associação, da diretoria, sempre trazendo informações do que pretendemos fazer, debatendo assuntos importantes e sensíveis para os profissionais da educação, e mais especificamente para os profissionais da educação municipal, nos seus vários níveis, desde lá da educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, os problemas também dos terceirizados, das associadas, das conveniadas. São todos temas sensíveis que a gente pode trazer para essa frente de debates e estudos. Então, em linhas gerais, Josias, seria mais ou menos isso, um resumo assim em que pé a gente está. Legal. Gilberto, acho que você fez uma síntese bem bacana, eu acho que é isso, né? E eu queria só acrescentar que, nesse primeiro momento, a nossa grande preocupação, e aí eu me dirijo aos associados, e a gente está praticamente de forma ininterrupta trabalhando, né? Principalmente o Gilberto, a Flávia, enfim, estamos com poucas horas de sono e muitas horas aí de trabalho em cima do formato, porque a nossa primeira grande preocupação, né, Gilberto, foi a gente oferecer um suporte principalmente jurídico nesse momento, que é quando vivemos os momentos que antecedem o início do ano letivo. Então, a questão das atribuições de aula, as demandas que são oriundas das atribuições, os problemas de permuta, agora com a questão do tempo integral nas escolas do Estado, o risco de professores do município exonerarem em função da incompatibilidade dos horários, enfim. Então, nós acabamos, sabe, Wagner, correndo bastante nesse primeiro momento para conseguir fazer a assessoria jurídica funcionar. O Gilberto colocou muito bem, ainda sem o espaço, as chaves serão entregues nas próximas horas, as adequações de espaço virão em seguida, mas a gente precisava de uma resposta rápida aos colegas. Outro detalhe, Gilberto, apenas para acrescentar, é que você falou sobre a questão do sigilo, né, a questão da descrição dos dados, das informações, do caráter de confidencialidade, e não é só... a gente precisava criar um mecanismo, um caminho que fizesse o associado colocar no papel, fazer um registro da sua demanda, encaminhar essa demanda para pessoas dentro da associação em condições de fazer a filtragem, essa filtragem ser encaminhada automaticamente para um parecer jurídico dentro da associação e para o nosso assessor jurídico emitir o posicionamento final. Nós chegamos à conclusão que são 3 as possibilidades. A primeira possibilidade é da classificação da ação ser individual,
a segunda possibilidade ser coletiva e a terceira possibilidade ser institucional. E aí nós estamos buscando um caminho, procurando um formato que seja adequado às nossas realidades. Num primeiro momento, esse é o caminho que num trabalho de diversas mãos, nós acabamos chegando. Mas logo na sequência, a gente vai aprimorando, né, Gilberto? E vai procurando afinar, mas sempre fazendo com que o associado se veja atendido. O associado se veja devidamente respeitado e tenha o feedback do qual precisa. Nós ouvimos isso de alguns colegas, e aí eu concluo, que a preocupação não era se a ação seria demandada pela associação com custos assumidos pela associação. E alguns colegas me disseram isso, nós estamos preocupados em ter uma assessoria jurídica. E aí se define quem paga a conta e de que maneira. A questão temos uma assessoria jurídica, mesmo atendendo às questões que forem classificadas como individuais? Sim, teremos. Teremos uma assessoria jurídica para demandar coletivamente? Sim, teremos. E aí, entre nós, teremos uma assessoria jurídica capaz de demandar institucionalmente? Teremos. Então, esse ponto está resolvido. Nas próximas horas, nós criaremos uma rotina a partir da ouvidoria, dos formulários preenchidos pelos sócios, e aí o professor precisa estar associado, ele precisa realmente efetuar o seu cadastro de solicitação de afiliação. E aí esses professores terão os seus formulários encaminhados para essa comissão do Conselho Administrativo responsável por fazer a filtragem e a classificação dessas demandas e trabalhar junto ao jurídico da associação, produzindo os resultados necessários. Eu acho que a síntese é essa. A partir dessa semana temos o endereço. Passamos, o Gilberto, eu acho que tocou nesse assunto. Nós passamos para o aval de todos os membros fundadores. Quem são os membros fundadores? Todos aqueles que estiveram na Assembleia de Fundação realizada no auditório ACCDL no último dia 17 de dezembro. Então, todos os associados que lá estiveram estão classificados como sócios fundadores. E a coleta de assinatura da ata de fundação demandará a participação desses colegas. E esses colegas, classificados como sócios fundadores, eles já receberam um formulário através do Google para que tomassem ciência da diretoria. Todos os membros da diretoria, todas as funções e as colocações, a organização, quase que num fluxograma de quem são as pessoas e, desse modo, como funciona a estrutura da Associação de Professores da Rede Pública Municipal de Ensino. Acho que é isso, né, Gilberto? Acho que fizemos uma síntese. Sim, acho que é importante ressaltar que já existe uma sistemática, né? A sistemática é o quê? Você faz o preenchimento do formulário de ouvidoria, a ouvidoria recolhe, analisa e encaminha. O advogado analisa e dá uma resposta. Então, existe uma sistemática inicial. Se vai ser aprimorada, com certeza vai, dada o fluxo que a gente vai ter a partir de agora. Mas já tem uma sistemática que vocês, os associados, já podem ir lá postando as suas demandas, que já, mesmo que ainda não tenha saído o registro, a gente já tem condições de ir organizando esses cadastros, esses formulários e já ir discutindo isso com o advogado, né? Então, esse ponto acho que já está funcionando mesmo anterior até ao registro, né? A gente já tem recolhido alguns preenchimentos dessas fichas e já tem encaminhado para a ouvidoria e o advogado já está ciente e já está lendo, né? Se eu não me engano, já está lendo essas primeiras demandas aí. É isso? Vocês vão me ver olhando para dois espaços, então, transmitindo pelo Meet, né? Às vezes pode acontecer, como a minha câmera que está aberta aqui, de vocês me verem olhando de lado, porque eu estou olhando para a câmera que vai está fazendo a captura da imagem, né? Das imagens que serão editadas, produzindo o material que será liberado depois para nós como registro. Legal, Gilberto, é isso. Eu acredito que nos próximos dias a gente
também medindo o volume de demandas, a gente consegue também implementar o prazo de feedback. Nós estamos não só preocupados com a homologação de uma rotina, mas também em definir os prazos de retorno, os prazos de feedback. Nós conversamos sobre isso com o Dr. Jair Gustavo. Ele pediu que aguardássemos só um pouco para medir o tamanho das demandas, a quantidade, né, de formulários que chegam para ele e também a profundidade desses temas, mas entre nós, o mecanismo criado pela ouvidoria já prevê nos próximos dias a liberação de um prazo de devolutiva, ou para as devolutivas também. Quer dizer, quando o associado fizer a sua reivindicação, ele sabe que haverá uma devolutiva. Num primeiro momento, a sua questão é individual, ou a sua questão é coletiva, ou a sua questão está classificada como institucional. Se é individual, agenda com o advogado. Se é coletiva, agenda com o advogado, mas com os demais membros da diretoria. E se for institucional, diretoria demandando diretamente com o corpo jurídico e dando esse feedback para os colegas também, para que todos os associados consigam acompanhar. Pessoal, eu estou com o meu celular, vou mostrar aqui para vocês, conectado, tá bom? Então, o áudio ele chega para mim com um delay de mais ou menos uns 3, 4 segundos, por isso que eu espero um pouquinho para falar, e consigo ler pelo celular. Eu estou vendo o que vocês veem, tá bom? E vocês vão ver aqui que o meu nome vai aparecer aqui como Igreja Batista Central. Nós estamos falando, e eu quero deixar aqui um registro de agradecimento à diretoria da Igreja Batista Central. Nós estamos usando a sala de aula da igreja e a estrutura que nós temos aqui. A ideia foi facilitar o máximo possível a questão de logística. Vocês não têm ideia do espaço, depois a gente mostra. É uma sala de aula com 50 lugares, e das 50 cadeiras, umas 30 estão fora do lugar, para que a gente conseguisse montar os equipamentos aqui. É bastante coisa. Tem caixa de fio, tem os cases de equipamentos, tem uma mesa na minha frente, além da mesa que eu estou trabalhando, tem 2 computadores ligados, mais um monitor, mais a câmera. Então, assim, é bastante equipamento. Por isso, nós optamos pela sala de aula da igreja, e em função de ainda não estarmos com as chaves do escritório. Tá legal? Eu quero fazer uma observação. O professor Adalto pediu desculpas aqui pelo WhatsApp, ele teve um problema técnico, a conexão dele caiu. E eu deixei o professor Adalto à vontade. Se ele conseguir retornar, a gente retoma com o professor Adalto. Professor Gilberto, podemos passar a palavra ao professor Wagner e começar o nosso bate-bola? Sim, vamos lá. Professor Wagner, seja bem-vindo mais uma vez. O professor Wagner faz parte da equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação. Trabalho com o professor Wagner também na Unifac. Ele é o coordenador de curso da cadeira Pedagogia. E eu tenho o privilégio de trabalhar com o professor Wagner nos últimos 4 anos, se não me falha a memória. E o professor Wagner é uma das cabeças pensantes que a gente gosta de ouvir. Já faz um trabalho de relevância, já faz um trabalho significativo junto aos docentes da rede pública municipal e também através do seu próprio canal no YouTube. Ele tem uma conexão que alimenta periodicamente com temas, com debates, com diálogos, enfim. Então, o professor Wagner está conosco para falar um pouquinho sobre o aspecto legal. Eu queria, professor, passar a palavra para você nesse momento e deixá-lo à vontade, absolutamente à vontade. Muito bem. Bom, eu vou fazer uma breve explanação, né? E como a gente disse, é um bate-papo, né? Eu não estou acompanhando aqui. Se vocês verem alguma coisa aí do pessoal que está pelas redes sociais aí, a gente pode fazer o comentário também, tá certo? Então, assim, né? Falar sobre essas questões de qualidade de educação, direitos e deveres dos professores, né? É algo de muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo, né? Se a gente for olhar à luz da legislação, a gente começa lá pela Constituição Federal e basicamente tudo que a gente precisa saber ou fazer está lá, né? E depois isso vem se delineando nas leis, né? Que vão se regulamentando isso, que é a própria LDB e depois as demais leis estaduais e municipais, né? Leis, decretos, resoluções, pareceres, enfim. É um emaranhado de coisas, mas basicamente, né, eu acho que o que diz a Constituição, que é a nossa carta magma, né?
Primeiro, a questão, e aí não é só o professor, eu acho que precisava chamar atenção para isso, e depois lá mais para frente eu volto nessa ideia para saber, que é a questão, né, do servidor público de modo geral, né? O servidor público, conforme a Constituição diz, ele tem que ingressar na vida pública por meio de concurso público, ok? Então, isso daí está lá na Constituição, depois isso se repete na LDB especificamente para o quadro de magistério. E por que eu estou falando isso, né? Eu estou dizendo isso porque ela é uma função que não pode ou não deveria, né, ser precarizada de uma outra maneira, a não ser pelo ingresso de concurso público. A gente sabe que existe a possibilidade aos entes públicos de todas as esferas, né, de fazer, eventualmente, contratações emergenciais sem o devido concurso público e tudo mais. Então, mas também são coisas extremamente emergenciais, precisam fazer justificativa ao Tribunal de Contas, aquela coisa, né, não é, né, do ponto de vista da administração, não é muito bem visto essa prática, né? Às vezes ela é necessária, já ocorreu em Botucatu, acho que em 2010, se eu não me engano. Mas eu estou dizendo isso porque, né, começa por aí a gente ter o concurso público, ter uma rede, no caso de Botucatu e outras redes, uma rede que, para evitar problemas de ordem qualitativa, né, uma primeira providência que se imagina, ou que eu imagino, é você ter o efetivo de professores e de servidores, de modo geral, mas a gente está falando aqui especificamente de professores, de acordo com a necessidade da rede, né? Então, se a rede tem, sei lá, 500 salas de aula, tem que ter 500 professores, né? Aí existem, é lógico, outras questões que entram por trás disso, né? Tal da lei de responsabilidade, que eu não vou entrar nessas questões, nem tenho propriedade para falar sobre isso, mas é uma coisa que está lá, né? Então, acho que a gente precisa se pensar nisso. Outra coisa que está na Constituição é a valorização profissional e o piso salarial, né? Então, todo mundo aqui, acho que a maioria que está nos assistindo aqui é professor ou da área da educação, é até um pouco redundante falar isso que eu vou dizer, mas é importante que a gente que é da área da educação se esforce para dizer para as outras pessoas que não são, para o nosso pai, para o nosso sogro, para o nosso filho, né, para o vizinho, quando for possível, que valorizar profissional da educação não é simplesmente aumentar salário, né? Vai muito, mas muito além disso, né? Então, a gente teve uma lei, na verdade, uma lei que ficou conhecida como a Lei do Piso, que, entre outras coisas, né, tinha, por exemplo, a questão da jornada de trabalho, né? Então, ela estipula, e isso está em vigor, e aqui a gente ainda não regulamentou isso, no caso de Botucatu, mas ela regulamenta, por exemplo, que um professor, né, dentro da sua jornada de trabalho, ele não pode ficar mais que 2/3 com o aluno. Isso é valorização, porque o outro 1/3 ele vai receber por isso, para quê? Para que ele possa estudar, pesquisar, né, pensar as suas aulas, essa é a ideia, né? Então, isso é uma forma de valorização que não necessariamente envolve pagamento a mais de salário. E, é claro, o piso, né? O piso salarial, que é um piso nacional, que gira aí em torno, acho que deve estar em torno de 2.600, eu não sei agora, precisava dar uma pesquisada que acabei não pesquisando, mas por 40 horas ele é contabilizado, então a gente também tem que olhar um pouco para isso. Quando olha para o piso, a gente tem que ver se você tem uma jornada de 40, de 30, de 25, enfim, para fazer a conta, né? Às vezes eu tenho uma jornada, que nem no caso da educação infantil aqui em Botucatu, uma jornada de 25 horas. Aí eu olho lá o piso e falo, estou ganhando menos que o piso. Não é bem assim, tem que calcular. Mas, enfim, essas são algumas questões, né, que eu acho que vêm desde a Constituição e que depois vão se melhorando, se regulamentando para... no caso do magistério. Outra questão importantíssima, né, que é a questão da estabilidade, que também é para todo servidor público, mas eu acho que vale a pena a gente tocar nisso, que também as pessoas, né, de via de regra, do senso comum, não têm muita ideia sobre o que é isso, né, e até nas aulas lá da faculdade eu converso muito com as alunas numa das disciplinas que tem especificamente essa proposta, sobre a legislação educacional,
onde a gente discute exatamente isso. Às vezes alguém fala assim, nossa, mas pode mandar um servidor público embora? Ou, nossa, mas o servidor público não pode ser mandado embora, tem regalia, né? No senso comum é um pouco isso que passa na cabeça das pessoas. Mas, já desde a Constituição, vem essa ideia de que a gente tem que passar um concurso público primeiro, depois você vai ter lá o seu período probatório, que são 3 anos, e nesses 3 anos, se você não tiver competência conforme as avaliações, você pode sim ser mandado embora, todo mundo sabe disso. E depois disso, assim como qualquer trabalhador de qualquer empresa privada, se você fizer alguma coisa absurda, né, você vai ser demitido por justa causa, após, é lógico, a defesa, aquela coisa toda. Então, a estabilidade ela vem justamente, no caso do servidor público, para que se garanta, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui agora sem ter maiores problemas, né? Ou que o Josias e toda a diretoria possa, propor e nós ajudarmos a composição de uma associação sem termos maiores problemas lá no nosso trabalho, efetivamente na escola ou de acordo com... Por quê? Infelizmente, se você não tem isso, você pode, não é uma regra, mas você pode sofrer algum tipo de represália por alguma atitude fora do seu ambiente de trabalho que não necessariamente tem a ver com o ambiente de trabalho. Então, essa é a ideia, né? Que a gente teve aí, só para fechar essa ideia aqui, Josias, a gente teve o ano passado, na CPI da Covid, lá, um exemplo muito claro sobre a questão da estabilidade do servidor público, né? O irmão lá do deputado, que não me lembro o nome agora, fez uma denúncia extremamente grave contra o governo federal sobre a compra de vacinas, aquela coisa toda, né? O que garantia ele, continuar no emprego, depois da denúncia, foi justamente a estabilidade que ele tem. Aliás, fazer a denúncia é poder. Se ele não faz, ao saber, tomar conhecimento, ele acaba também sendo, de certa maneira, cúmplice daquilo, sendo, enfim. Então, acho que assim, nesse primeiro momento, seria um pouco isso. Não sei se o professor Gilberto Josias quer falar alguma coisa. Eu queria deixar uma pergunta. No momento da sua fala, a nossa rede está crescendo, porque se a gente pegar o histórico, era muito pequenininha, agora está crescendo com essa ideia de ampliação de escolas e tal. Bom, isso pressupõe material humano e vem de encontro com o que você estava falando, concursos e tal. Mas eu vejo um ponto sensível também, que talvez você possa dar uma ideia sobre isso, a gente pode discutir, é que não é só concurso para o professor em si. Eu vejo que talvez tivéssemos uma estrutura organizacional muito mais estável e muito mais autônoma se nós tivéssemos concurso para diretor, concurso para supervisor, para coordenador, que dentro de um plano de carreira, quem almeja um dia sair da classificação professor e tentar uma classificação como coordenador ou como supervisor, que exista essa possibilidade. Isso até é um incentivo para o profissional, um processo de evolução dentro da carreira. Então, eu deixo essa pergunta, essa questão do concurso, e não especificamente só para professor, mas da importância do concurso para coordenador, para supervisor, para diretor, e por que da dificuldade vinda da secretaria ou do gabinete em entender essa importância. O professor Gilberto colocou a seguinte questão. O professor Wagner falava sobre a questão da necessidade de um corpo docente bem formado, com todos os lugares devidamente ocupados, e o professor Gilberto coloca não só a necessidade de concurso público para suprir essa necessidade, a necessidade de novos professores, como também a necessidade de concurso público, que a lei orgânica do município já prevê, e que, infelizmente, por falta de aplicação do nosso plano de carreira, isso ainda não foi implementado, é concurso para coordenadores, supervisores, coordenadores e diretores, né, professor Gilberto? Sim, eu vejo que se nós temos no quadro esses profissionais concursados, me parece que isso implica numa autonomia, uma forma de gerenciamento muito mais prática e muito mais efetiva, Porque a gente sabe aqui que quando se fala de designado, existe uma série de coisas
implicações aí. Então, e eu estou colocando essa pergunta justamente porque nós estamos crescendo como rede. Essa rede vai ficar muito maior do que é hoje. E eu acho que não comporta esses cargos, uma rede grande não comporta cargos que sejam cargos, esses cargos especificamente, comissionados. É só tomar como exemplo o Estado. O Estado, esses cargos são cargos que é uma rede gigantesca, né? A rede estadual, e são cargos que são cargos compostos via concurso. Então, eu passo essa bola para o Wagner, para que ele possa dar um direcionamento, um entendimento do porquê, se é viável mesmo, se é só uma visão de alguém que talvez não conheça a estrutura como um todo, né? Seria isso. Antes do professor Wagner responder, eu queria startar então a contagem regressiva. Nós temos mais 10 minutos de entrevista. Especular, vamos dizer assim, né, por vários porquês da não implementação de concursos para esses cargos. Acho que é importante a gente deixar claro aqui para todo mundo que está vendo duas questões. Primeiro que, né, quer a gente queira ou não, né, esse procedimento de gratificação e de criação, né, de funções gratificadas, que esse é o nome, não só em Botucatu, na maioria dos lugares, né, de serviço público, e não só na área da educação, inclusive, também, em praticamente todas as áreas, isso é legal, tá? Do ponto de vista da lei, isso é legal, obviamente, senão, né, certamente a prefeitura não estaria fazendo isso, mas, então, é um instrumento que é legal, que é muito utilizado. Agora, a gente tem aí, eu tenho para mim o seguinte, a gente, essa questão de ter ou não, como o Josias disse, né, mesmo estando previsto na lei orgânica do município, para quem não sabe, a lei orgânica do município é a nossa Constituição Municipal, né, é a nossa Carta Magna, está lá, e ainda assim não foi implementado. Então, essa é uma coisa. Outra coisa que eu vejo, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, é o seguinte, a questão do plano de carreira, que a gente ainda não tem implementado no município, eu não vejo que esse plano de carreira resolveria ou resolverá essa questão dos concursos para cargos de diretor, supervisor, por exemplo. Tá? Por quê? Porque o plano de carreira ele pode considerar as funções gratificadas dentro do plano. Né? Eu não vejo que o plano de carreira obrigatoriamente tenha que colocar concurso público para diretor. Né? Então, que nem você citou o Estado, eu não sei agora, o professor, mas né, eu fui coordenador pedagógico no Estado e o coordenador pedagógico ele era uma função gratificada dentro da rede estadual, mesmo do tamanho que ela era, com uma diferença que eu achava bem interessante, com um critério que era, por exemplo, né, o coordenador tinha que apresentar uma proposta de trabalho e se apresentar ao conselho de escola, e o conselho de escola que definia quais dos coordenadores que apresentaram a proposta de trabalho tinha a melhor proposta. A gente sabe que tem, né, muitas questões que envolvem isso. Se o professor que apresentava na época a proposta era um professor da escola, bem querido, todos os professores que vinham de fora tinham menor chance, aquela coisa. Mas, enfim, eu via que era uma coisa bem democrática nesse sentido. Antes de eu sair da rede estadual, em 2008, houve uma mudança em relação a isso, bem radical. Primeiro que eles exigiram que os coordenadores fossem somente professores concursados e não aqueles que não eram concursados, daquela outra lei 500 lá. E depois trouxeram tiraram o conselho de escola da jogada e jogaram a decisão exclusivamente para o diretor e o supervisor da escola. E aí eu vi aí muito mais perigo na escolha, no sentido, né, do que como era antes, né? Porque você, né, perde aí um pouco a questão do critério técnico. E aí, voltando para a nossa questão aqui, eu acho assim, eu acompanhei, por exemplo, o município de Sorocaba, que dá para me falar um pouquinho melhor, e eu sei porque eu estava fazendo um curso lá durante muitos anos, que era o Letra e Vida, durante um ano eu fiz, na verdade, o Letra e Vida, tudo, tinham pessoas de lá, a gente entrou em contato, enfim. Eles criaram um concurso público para diretor, coordenador e supervisor lá em Sorocaba, é um município bem maior que o nosso,
E começaram a chamar desse concurso. Bom, né, não chamaram todo mundo, não contemplou todas as escolas. Entrou um outro prefeito, eu não vou saber os partidos e quem era, enfim, não vem ao caso, apesar que isso tem tudo a ver, tá, com o que está acontecendo, né? A ideologia partidária tem a ver com isso. E aí deixou caducar o concurso, não chamou, e aí a rede ficou mista. Ficou com função gratificada, eu não sei se está assim ainda, imagino que esteja, e com cargos efetivos. Né? Por que eu estou dando esse exemplo? Eu entendo que é uma escolha quase que praticamente política, ter ou não ter concurso público nisso. Então, fica difícil, que eu vejo, a gente aqui arrumar um porquê do que não tem. Por outro lado, eu entendo, como o Gilberto disse, que conforme a rede vai crescendo, vai ficando muito difícil, mesmo que haja vontade política de manter as funções gratificadas, vai começando a ficar difícil para a própria administração pública encontrar e suprir esses cargos com os profissionais de forma adequada. Né? E a gente tem visto aí nos últimos anos uma certa já dificuldade para encontrar professores que queiram assumir essas posições, vamos dizer assim, né? Por uma série de motivos. Tá? Então, eu acho que para a gente melhorar isso, né, o plano de carreira e outras questões aí em relação a isso, a gente precisaria, enquanto associação, talvez, propor para a prefeitura, para a Secretaria de Educação, um debate mais amplo, mais aberto sobre isso, para ver né, se eles têm algum motivo para não fazer esses concursos, que a gente não saiba, né, ou se tem algum motivo também para manter do jeito que é. Né? Mas eu vejo que a gente tem dificuldade com a qualificação, né, porque não que o concurso público garanta uma qualidade técnica, nem sempre garante, a gente sabe disso, em qualquer área. Mas, por outro lado, a gente tem aí uma questão, né, da autonomia que esses cargos merecem e demandam. Então, quando a gente fala de qualidade, né, um diretor de escola, a gente sabe disso, todo mundo aqui já teve um diretor, ou tem um diretor de escola, ou vários, né, em diversas redes, no meu caso, e a gente sabe que ele realmente é a pessoa que dependendo de como ele age na escola, a escola vai para um lado ou vai para o outro, né? É uma responsabilidade muito grande. Então, se a escola não tem alguns problemas, esse diretor ele precisa atuar junto à Secretaria de Educação, por exemplo, né, para se resolver esses problemas, porque nem todos os problemas são problemas do diretor, né? Tem coisa que ele não tem autonomia para resolver. Por exemplo, as nossas escolas, elas têm aí, a única acesso à verba oficial que elas têm é o PDDE, que vem uma vez por ano, acho que agora está dividido em 2 vezes por ano, que de acordo com a quantidade de alunos. Fora isso, ela depende exclusivamente dos recursos municipais e de ter os seus pedidos e demandas, por exemplo, atendidos pela Secretaria de Educação. Eu estou falando em questão de recurso físico, materiais, essas coisas. O que tudo bem, não tem problema, né? Não é essa a questão, mas a gente precisa que o diretor seja atuante nesse sentido, né? E dos dois lados também, né? Ele precisa atuar também junto aos professores, às famílias, né? Então, não é uma questão de fazer, eu acredito muito na gestão democrática, mas eu vejo, inclusive ela é prevista na Constituição e na LDB, né? Mas eu sinto que a gente tem uma distância dessa gestão democrática, né? E eu vejo que talvez, tá? Um dos motivos dessa distância de gestão democrática na escola seja a forma de provimento dos cargos. Posso estar enganado, né? Eu não estou dizendo que um diretor concursado não possa ser um ditador dentro da escola, pode também, né? Mas, enfim, então, é o que eu falei, eu acho difícil isso, mas eu penso que nós, enquanto associação, pelo menos o cargo, se eu não me engano, é o cargo de diretor, que está previsto na nossa Constituição lá municipal, eu acho que esse pelo menos um dos pontos de discussão que precisa ser colocado junto ao poder público para que isso se faça. Né? E eu penso que para o poder público também, para os prefeitos, né, para os próximos que virão, é um problema menos na minha cabeça, né? Um problema menos do ponto de vista administrativo. Você tem lá o concurso, chamou a pessoa, botou lá. Vai ter alguém que vai avaliar esse diretor dentro do período probatório dele, se ele não for adequado, ele também pode sair. Né? Então, não vejo problema nenhum por isso. Eu acho que a gente ganharia muito com isso, na verdade.
Professor Wagner, muito legal. Nós vamos continuar essa discussão no próximo encontro nosso. Eu queria desde já deixar o professor Wagner convidado para a gente continuar essa conversa, professor Gilberto. E aí agendamos também com o professor Adalto para que ele possa participar. Infelizmente ele não conseguiu ficar conosco, ele teve um problema técnico e a sua conexão foi interrompida. Mas, professor Wagner, eu acho que esse é o caminho, E de agora para frente, o professor Wagner colocou isso muito bem, a Associação dos Professores estará atenta e surge no cenário da educação botucatuense regional com condições de discutir com o poder público esse viés técnico. Nós não precisamos, a partir de agora, apenas do viés político-partidário ou político-ideológico partidário. Esse viés técnico agora, a partir de agora, se já não foi discutido a contento, se já não foi aprofundado antes, agora, com a existência da associação, a ideia é que seja. Então, eu concordo com o professor Wagner, nós vamos precisar discutir bastante e mobilizar, inclusive, os colegas professores, o corpo docente da rede pública municipal em sua totalidade e também a opinião pública, e sensibilizar o poder legislativo, o poder executivo, se necessário, o poder judiciário, para que as demandas que valorizam a educação e que nos permitem chegar aos alunos, que é o que interessa, né, às famílias, às casas, aos cidadãos botucatuenses com uma educação de alta qualidade, então nós vamos fazer o que for preciso para que isso aconteça. Professor, eu quero começar pelo professor Gilberto fazendo as suas despedidas e logo em seguida professor Wagner. E eu quero agradecer desde já a participação dos nossos colegas que ficaram conosco aí durante essa 1 hora de live. E desde já Reinaldo, Ronaldo, a dupla dinâmica aqui, que é Reinaldo, Ronaldo? É Reinaldo e Reinaldo? R2? Ah, entendi. Que legal, Deus abençoe a vida de vocês, muito obrigado pelo trabalho de vocês. Professor Gilberto, com a palavra para as suas despedidas. Eu quero agradecer, é muito importante poder conversar sobre, sem o peso de não poder fazer uma pergunta, um questionamento, né? Aqui nós podemos fazer o questionamento, podemos fazer a pergunta, podemos encaminhar, e eu acho que esse papel da associação de diálogo, de questionamento, de encaminhamento, vai ser muito importante, porque temos políticas públicas que nos atingem enquanto profissionais, mas nem sempre somos ouvidos ou participamos da construção dessas políticas públicas. E precisamos participar. Nós somos os que carregamos a educação, né, municipal. Então, é uma oportunidade muito legal, muito importante. Fico feliz de ter conversado com o Wagner, com o professor Josias, que possamos fazer mais vezes isso, debates mais amplos, com mais tempo, né? De repente, quando a gente tiver o institucional lá, possamos fazer um debate de 1 hora, 2 horas, mas eu acho que é importante essa troca de informação, essa troca de ideias, e isso a associação vai possibilitar. Essa é uma das frentes que eu faço questão de que evolua dentro da associação. Agradeço, Wagner, muito obrigado mesmo pelas palavras, pela participação, professor Josias, por estar estruturando toda essa a parte técnica e estruturando esses debates, e que possamos fazer mais. Obrigado. Professor Wagner, com as suas palavras de despedida, por gentileza. Bom, como o Gilberto disse, né, é muito bom a gente poder conversar tranquilamente, apesar que a gente sempre fala muito, né, e às vezes as pessoas nos interpretam de forma equivocada, talvez, né, mas só reafirmando, né, todos nós aqui, eu tenho certeza, né, e eu falo, né, por mim, não posso falar pelos outros, mas eu tenho certeza que o intuito maior da associação, e eu estou aqui por isso, é que nós estamos aqui em prol, né, de uma valorização da educação como um todo, né? E isso passa pelo professor, mas tem um objetivo final, que são os nossos alunos, as nossas crianças, né? Então, eu quero muito ver uma gestão democrática de verdade nas escolas, porque as nossas crianças aprendem com modelos, né? E se ela não viver num modelo democrático dentro da escola, onde ela passa boa parte da vida dela, né, da primeira infância, inclusive,
ela não vai aprender muito bem isso depois na vida adulta, né? Não adianta a gente dar aula de história falando o que é democracia se ele não vivencia isso na escola. Se o aluno não pode votar, se ele não pode discutir a merenda, se ele não pode discutir o tipo de aula e o conteúdo que foi preparado, aí não adianta, né? Então, eu acho que por tudo isso a gente está do mesmo lado, né? Existem ideias diferentes e isso é importantíssimo, né? Eu acho que as contraposições fazem parte do ser humano e da organização em sociedade e são salutares, né? E eu acho que, para finalizar, né, eu penso que a associação precisa ajudar a nossa cidade, né, a construir, como o Gilberto disse, políticas públicas educacionais, né, que sejam de fato políticas públicas, né? A gente tem visto, não só aqui em Botucatu, em muitos lugares, que não se tem muita política pública, se tem política de governo. Acaba um governo, começa outra coisa, né? E eu acho que isso é muito prejudicial para a educação. É claro que o que estava sendo ruim em determinado governo, se acabar, ótimo, mas a política pública ela tem que atravessar governos, partidos de todas as espécies, não importa, se ela é uma coisa boa, ela tem que permanecer, né? Então, eu acho que essa é né, talvez também a gente precise, de alguma maneira, pensar nisso para colaborar que essas políticas públicas, de fato, se perpetuem no município, independente de quem sejam os governos, ok? Muito obrigado pelo convite, viu, professor Josias, e até uma próxima oportunidade. Eu vou fazer um convite reiterado a partir de agora. Momentos finais da nossa live. Amanhã é quinta-feira. Nós temos um programa na Rádio Criativa FM, todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 22 às 23 horas. Eu queria fazer um convite ao professor, isso não está combinado, beleza, pessoal? Professor Wagner, professor Adalto também será convidado, professor Gilberto, amanhã, quinta-feira, 22 horas, Rádio Criativa FM, nós vamos continuar a discussão, se vocês toparem, exatamente desse ponto, a diferença entre políticas públicas, abordando o que é política de governo e política de Estado. E a partir daí a gente continuar falando sobre qualificação docente e direitos dos professores da Rede Pública Municipal de Educação. Está feito convite, se todo mundo topar, a gente conversa na sequência e libera o aviso aqui para o grupo da Associação de Professores da Rede Pública Municipal de Botucatu. Legal? Analisem, pensem com carinho, amanhã às 22 horas, como ninguém tem nada para fazer de noite e não tem ninguém de férias, então o convite está feito. Um abraço, pessoal, obrigado pela participação de vocês, os colegas que acompanharam pelo YouTube, pelo Facebook, vários professores aqui, professora Isabel, professora Neuza Franco, professora Nádija, professora Fátima, professora Paola, professora Débora, professora Sandra Parré, professora Gisele. Muito obrigado pela participação de vocês e esse é o primeiro de alguns milhares de outros momentos como esse que, por certo, nós conseguiremos colocar no ar para vocês. Um abraço, obrigado, um beijo para todo mundo e um bom final de tarde aí para nós.